E aí galera, beleza? Meu nome é Vitor Mantovani e essa aqui é a nossa sétima videoaula de lógica de programação com a utilização do Visual G. E nessa videoaula, pessoal, iremos aprender estrutura de indexização, que é mais conhecido como vetor ou array, tá? Estruturas indexadas, que é mais conhecido como vetor ou array. Como eu tinha prometido que na próxima videoaula o site estaria online, o site está aqui, pessoal, online, funcionando tudinho. Todos os vídeos que acontecer eu vou postar aqui, certo? Então quem quiser acessar aí, ó, jovemprogramadorbr.com. Quando vocês clicarem aqui no vídeo, ele vai ter essa introduçãozinha aqui, o vídeo, e aqui embaixo já a videoaula para vocês poderem baixar, caso quem queira comentar no Facebook e tal. O site está bem simplesinho, por enquanto. Depois talvez eu melhore. Como eu digo, realmente às vezes eu não tenho muito tempo para poder me dedicar, mas já está online. Eu espero que vocês gostem. Então, indo para o que interessa, Visual G. Antes, pessoal, de a gente começar aqui, eu tenho que dar a teoria básica sobre vetor ou array, que aqui no Visual G a gente usa mais, chama mais como vetor. O vetor, pessoal, ele funciona assim. Ele é uma variável que pode ter n posições. Pô, como assim, Victor? Bem, é uma variável que pode ter muitas posições, que nem digamos antes. Se eu quiser lá fazer um sistema de média, que é o que a gente vai fazer depois, e quisesse declarar 5 notas antes, então vai ter que fazer o que? N1, N2, N3, N4, N5 e declarar lá do tipo real e ter que digitar ter que criar 5 variáveis lá, escrever 5 escreval, certo? Então, isso daí é meio lógico. Por quê? Porque temos o vetor. E o que é o vetor? Isso é o vetor. O vetor, pessoal, nada mais é, ou array, né? Nada mais é do que uma nota, uma variável que pode ter várias, como que eu posso explicar? Vários valores dentro dela. Então lembra que antes a variável, antes uma variável era uma caixinha. Agora imagine essa caixinha com várias caixinhas dentro. Isso é um vetor, isso é um array. Então assim, ó, nós declaramos vetor assim no Visual G. E aqui, ó, por exemplo, digamos que nós demos esse valor aqui 10, depois 8, depois 6, 7, 6,5. Isso aqui tudo, pessoal, está gravando apenas dentro dessa variável. Então a variável nota no index 1, na primeira posição, vai valer quanto? 10. E na segunda posição, 8. Na terceira, 6, 4, 5. Então, a variável pode ter várias posições. Aqui no caso declaramos apenas de 1 até 5. Podemos declarar de 1 até 10, de 1 até 20, de 1 até 500. Depende o que você precisa fazer, qual é a sua necessidade. Mas isso é interessante. Antes uma coisa que necessitava de 5 variáveis, agora a gente pode fazer apenas com uma, que facilita muito o nosso trabalho, certo? Então voltando aqui o Visual G para vocês entenderem. Então como aqui mostrei antes, declaração de vetor é simples, você coloca um nome, 2 pontos, vetor, o tamanho dele e qual que é o tipo. Vamos fazer um simplesinho, que é o dos meses do ano, certo? Então, mês, vetor, quantos meses temos? 1 até 12. De que tipo? Caractere, porque não vamos fazer conta nem nada, certo? Então aí, qual que seria a lógica? Você iria fazer assim, simples, mês, Jan, que seria o primeiro. Só que tem uma coisa errada, tá faltando aqui, pessoal, porque assim a gente não pode, isso é o que eu faria, não podemos fazer assim, a gente tem que dar um valor. Qual que é o valor? Primeira posição 1. Então significa que o mês na posição 1 vale janeiro, e depois o mês, a posição 2 vale fevereiro, e assim por diante. Então, vamos aqui escrever, ó, mês na posição 1. Escreval aqui, mês na posição 2. Vamos dar um F9. Então, ele mostrou. Então, dentro de apenas uma variável, a gente já gravou aqui dois dados. Mas qual que seria o certo? 12, porque é o vetor de 12. Aí você fala assim, pô, Vitor, eu vou ter que escrever aqui
declarar 12 vezes, vou ter que fazer lá um leia, né? Leia o mês 1, leia o mês 2, assim, para cada um. Não, vocês não precisam disso. Por quê? Porque antes tivemos as videoaulas lá de estrutura de repetição. E nós utilizamos isso aqui no vetor. Usamos estrutura de repetição como auxílio para poder fazer. Então antes o que a gente teria que fazer assim, o escreval. Digite o primeiro mês e depois leia mês 1 aqui no caso, né? E assim por diante, que teria que fazer isso aqui 12 vezes ou até mais, né? Dependendo do programa. Você poderia fazer o que? Você pode criar um para de 1 até 12. Então, não, desculpa. Vamos declarar o i, né? O tipo inteiro. E aqui vamos fazer um para. Então, para de 1 até 12, faça fim para. Então, escreval, digite o mês que é representado pelo número. Aí nós mostramos o izinho. Aí depois aqui, pessoal, temos que colocar o mês. E o que a gente coloca dentro do index? Simples, o i. Por que temos que colocar o i? Por quê? Porque quanto que o i vai valer na primeira vez que dá o loop? 1, e na segunda 2, 3 e assim por diante. Então seria mais fácil do que fazer aquilo lá que a gente fez antes. Depois para mostrar, pô, vou ter que escrever aquele escreval lá do mês aqui. 1, 2, 3. Não, faz um para de novo. Quem pede você? Ninguém pede. É mais fácil. Então de 1 até 12, faça fim para. Simples. Aí você simplesmente escreve o quem? Aqui, ó, o vetor para poder mostrar. Certo? Ah, calma aí que deu esse problema aqui. E beleza. Então, é bem simples, pessoal. Criamos uma variável que pode ter 12 valores diferentes. Em vez de eu criar 12 variáveis, agora eu só crio uma que pode ter quantos valores eu quiser diferente dentro dela mesmo. E utilizamos o para, né, para poder ler ou mostrar esse valor, certo? Sempre lembrando que aqui, ó, uma dica que eu dou assim, ó, se for sempre de 1 até 12, faz assim, ó, de 1 até 12. É a forma mais simples assim de você lembrar na hora de fazer o para. Certo? Então vamos executar. Digite o mês que é representado pelo número 1. Janeiro, fevereiro. Vou colocar só os primeiro aqui, março, maio. Maio, abril, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Não, é abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, janeiro para o primeiro, fevereiro para o segundo, março para o terceiro, quarto e assim por diante. Então, simples, apertamos Enter e aqui mostrou todos os meses. E tudo isso aqui, pessoal, está gravado dentro de apenas uma variável. Olha que coisa incrível. Muito mais simples. Caso vocês queiram fazer, que vocês perceberam lá que ficou junto, tem um comando no Visual G que se chama limpa tela. Então, depois que ele passar por isso aqui que é você escrever, ele vai limpar a tela e só vai mostrar. Então, caso aqui é de novo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então quando eu apertar Enter aqui, ele vai limpar a tela e vai mostrar. Mas voltando, isso aqui é uma funcionalidade Visual G bem interessante de saber, né? Então voltando, aí você fala assim, pô, Victor, então
Aonde que eu posso aplicar isso? Porque nesse exemplo não tem muito sentido. Sim, realmente, porque aqui estamos usando um tipo caractere. Agora se a gente usar um do tipo real inteiro, que nem esse aqui da nota, vamos fazer aquele velho sisteminha de média, certo? Então, se vocês quiserem salvar, vocês salvem, tá? Eu não vou salvar. Então vamos fazer aquele velho sisteminha de nota. Então imagine, pessoal, se que a gente quisesse fazer um sistema de média que some 5 notas. O que você faria? Você ia fazer lá o N1, o N2, o N3, o N4, o N5, declarado tipo real. Ia ter que escrever lá toda hora. Digite a primeira nota, digite a segunda e lê e tal. Certo? É que você faria antes. Mas agora você não vai mais fazer isso, porque vocês não precisam, porque vocês conhecem vetor. Então, notas é do tipo vetor. Quantas notas? Vamos fazer 10. 10 notas. Do tipo qual? Real. Precisamos do i, né? Do tipo inteiro, auxiliar para poder fazer. Precisamos de um total e de média do tipo real também. Certo? Então, antes aqui, para a gente fazer essa média aqui, esse total, né? A gente teria que escrever aqui 10 vezes. Aqui não, agora a gente só vai escrever, fazer um looping aqui. E acabou, bem mais simples. Faça, sempre esqueço do faça. Então, escreval, digite a, aqui o izinho, né? Pra ficar bonitinho. Nota. E leia notas. E o que a gente coloca aqui de novo? I. Simples. Limpa a tela aqui, né? Pra poder mostrar. Não, aqui não precisa. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos saber o total, né? A quanto que isso aqui vai ficar, né? Dessas médias aqui dentro desse i. Então, simplesinho lá, total é igual a quê? Total mais ele mesmo, né? Ele mesmo mais quem? Notas na posição i. Por que na posição i? Porque quanto que vai valer a posição i no primeiro? 1. No segundo, 2, 3 e assim por diante. Portanto, por isso que é mais simples usar a estrutura de repetição. A única que a gente utiliza aqui no vetor, pessoal, é o para, tá? Porque é o melhor para se fazer isso. Então, já tendo o total aqui, a gente simplesmente pega total, né? Desculpa, pega a média. Pego e vai ser igual que é total dividido por quanto? Por 10. Então, escreval. Digite. Não, digite não, desculpa. Sua média é vírgula. Não, aqui, desculpa. 2 pontos. Média. Então vamos descobrir a média. Então vamos lá. Vamos, bem simples. Vamos colocar tudo 10 para vocês verem que está correto. Então, sua média é 10. Vamos lá fazer um outro agora, vai. 8, 7, 6, 9, 4, 10, 9, 8, 7 e 6. Então, sua média é 7.3. Então, pessoal, antes uma coisa que nós teríamos que fazer, declarar 10 variáveis diferentes. Agora nós só criamos uma variável do tamanho que nós quisermos, é claro, da sua necessidade. Fazemos um looping e ele vai mostrar a média para você no final. Olha que legal, olha que interessante. Olha que é muito mais fácil de fazer do que antes, muito mais simples. Certo? Então, pessoal, isso aqui é o vetor. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Curtam aí, dão um joinha, acessem o site, tá? Dá um joinha aqui também. Se puder curtir a página no Facebook. Eu sei que o conteúdo aqui tá pouco ainda, por causa que eu também tô com pouca videoaula. Mas seria legal se vocês acessarem e tal. Então, muito obrigado pela atenção. É isso aí.